Olá, seja bem-vindo novamente. Eu sou o professor Hudson Silva Borges e nessa videoaula nós começaremos ali no módulo 4, cujo tema é integração e entrega contínua. Bom, nessa videoaula nós abordaremos a primeira unidade, que consiste de uma revisão, dos conceitos básicos de integração e entrega contínua, tal que você possa trazer desses princípios, dessas práticas, para dentro do projeto que você está desenvolvendo, dentro de uma perspectiva integradora. Bom, o que nós viemos discutindo desde os módulos anteriores é que nos últimos anos o desenvolvimento de sistemas, de software, tem evoluído ali em diversas perspectivas, né? Os sistemas têm se tornado maiores, os sistemas são cada vez mais importantes dentro de todos os contextos que você pode imaginar, né? E nesse sentido, nessa evolução, nós também temos que os processos de desenvolvimento têm se tornado mais dinâmico, né, visando ali entregas rápidas e contínuas. Vivemos ali uma sociedade onde a rapidez, a agilidade é cada vez mais importante, né? Então pretende, a gente gostaria e nossos usuários gostariam de que as entregas que nós fazemos, né, fossem sempre mais rápidas, né, entregarmos ali cada vez mais e mais rapidamente num processo contínuo. Esse é o mundo ideal. Nesse cenário, é muito comum ali que exista diversos times, várias partes trabalhando ali para entregar um sistema. Então, pense bem com você, né? Dificilmente nós vemos ali um sistema sendo construído por poucas mãos, né, por uma ou duas mãos. Normalmente, esses sistemas grandes são bastante grandes, né, e demandam de muitas pessoas, muitos desenvolvedores que estejam trabalhando paralelamente. Nesse sentido, para construir um sistema, é normal, né, que existam esses diversos times trabalhando ali para atingir um determinado objetivo, né, que é o sistema em si. Bom, nesse sentido, quando existem diversos times trabalhando em um sistema, é muito comum que cada um desses times trabalhe em partes distintas e complementares que em um determinado ponto devem ser integradas, né? Então faz até um paralelo aqui com a disciplina que você está acompanhando agora, é que são práticas integradoras. Ou seja, esses diversos times trabalhando em diversas partes, né, do sistema que são complementares, devem ser integradas, né, para que elas sejam entregues, né? Então, mais do que simplesmente integrar, né, elementos e até mesmo as práticas que estamos discutindo aqui, o foco é justamente na entrega desses sistemas que nós almejamos. Bom, nesse contexto, né, onde nós podemos ter diversos times, é bom fazer uma revisão brevemente histórica, né, de como era e como até hoje ainda se mantém em partes a organização do desenvolvimento de software, né? Historicamente, organizações eram divididas em alguns departamentos, né? Principalmente o que a gente chama de departamento de sistemas, que é um tipo de departamento voltado ao desenvolvimento do software. Então, você, como desenvolvedor de software, frequentemente estaria alocado dentro desse departamento de sistemas, aonde você trabalharia, né, e trabalha no desenvolvimento de uma aplicação, codifica por meio ali das atividades que foram definidas. Bom, nesse mesmo contexto histórico, né, também era comum existir o departamento que a gente chama de departamento de suporte, que era responsável pela operação do sistema. Então, depois que o time de sistemas, né, e eu estou falando de uma perspectiva histórica, né, depois que esse time de sistema desenvolve ou desenvolveu o sistema, quem era responsável por operacionalizar essa aplicação era o time de suporte. Então, o time de suporte entrava na jogada aqui para que os seus clientes de fato tivessem acesso, né, ao sistema por meio da operacionalização dessa aplicação. Bom, historicamente, né, essa divisão gerava muitos desafios, né? Quando você pensa que você tem dois departamentos onde um desenvolve e outro dá suporte,
Nesse contexto, existiam muitos desafios na hora de implantação e operacionalização desses sistemas, né? O que, que significa cada um desses termos, né? Implantação significa o desafio de você disponibilizar aquele sistema por meio da rede, né, ou até mesmo um sistema local, mas você disponibilizar tal que o usuário tivesse acesso total a esse sistema. Então, implantar significa disponibilizar para que o usuário tenha acesso. Na internet isso é bem simples, né? Simples até certo ponto, no sentido que a aplicação vai estar disponível pela rede. Mas notem que para implantar esse sistema em uma máquina exige ali um processo muito cuidadoso e difícil, né? Você precisa preparar um equipamento, seja um equipamento virtual ou físico, você precisa fazer toda uma configuração ali do sistema operacional, preparar e instalar as ferramentas necessárias, fazer configuração de rede, até visando a questão de segurança da infraestrutura também, né? Até por fim você vai instalar o sistema e garantir que ele seja acessível, né? Essa que é a ideia de implantação. E operacionalização é um aspecto complementar no sentido que, a partir da sua implementação, ele vai estar disponível e você vai conseguir monitorar aquele sistema dali para frente, né? Bom, historicamente, a organização era essa, né? Uma visão até simplificada. Sistemas e suporte, né? Eram duas áreas distintas que acabavam trabalhando, né? De certa forma, juntas para disponibilizar, mas por meio de uma organização bem clara. Bom, o processo de desenvolvimento de software evoluiu bastante e surgiu o conceito de que a gente chama de DevOps, né? DevOps, se você prestar bem atenção, seria uma união de dev, né, de desenvolvimento, que foi mencionado aqui, com ops de operação, né, operacionalização da aplicação. Então, DevOps é uma prática, né, que surgiu nos últimos anos com o objetivo de agilizar a implantação de sistemas a partir da união dessas áreas, desses departamentos. Então, a gente vive em um mundo cada vez onde a demanda por entregas, né, mais ágeis é tão grande que DevOps foi um conceito que surgiu ali para a união, né, desses departamentos. A ideia, né, do DevOps é justamente fazer com que profissionais de ambas as áreas trabalhem em conjunto, né? Então, o princípio de DevOps é fazer com que pessoas de desenvolvimento e de operacionalização trabalhem juntos para que a gente consiga entregar os sistemas de forma mais rápida. Ou seja, se antes nós tínhamos dois grupos separados, agora a ideia é que profissionais da área de operação sejam incluídos, né, ao time de desenvolvimento, né, no sentido que essa pessoa de infra vai conseguir ajudar no processo de desenvolvimento ali, já dando alguns caminhos, algumas orientações, né, para o time de desenvolvimento, né? Porque era muito comum o time de desenvolvimento desenvolver o sistema, mas na hora de implantar ter vários problemas, principalmente por causa dos ambientes, né? Então, incluir esses profissionais é importante. Da mesma forma que a gente busca unir também pessoas da área de desenvolvimento na parte de implantação para dar também um apoio mais rápido, porque naturalmente problemas podem acontecer na hora de implantar um sistema. Então, a ideia de DevOps é justamente fazer com que esses profissionais dessas duas áreas trabalhassem visando ali uma entrega mais ágil dos artefatos que são produzidos. Bom, quais são os objetivos de DevOps e como isso está relacionado, né, ao tópico dessa disciplina, que é justamente integração e entrega contínua? Bom, a gente pode elencar aqui alguns objetivos, tal que o primeiro seria na criação de um processo repetível e confiável para entrega. Então, o processo de entrega de sistemas, por diversas vezes, ele é repetitível, né? Ou seja, você segue ali um conjunto de instruções, um conjunto de passos, tal que o resultado dessa entrega vai ser a implantação do seu sistema, né? A ideia, né, de você estabelecer esses processos repetitíveis, identificar, mapear e até mesmo conectando ao próximo item, automatizar,
é que a gente consegue tornar o processo mais confiável, né, por meio da automação de um conjunto de passos que seja necessário para alcançar um objetivo. Então, automatizar tudo o que é possível é um dos grandes objetivos dessa área de DevOps. Quando você desenvolve um sistema, tem um conjunto de atividades ali que geralmente é muito repetitiva, né? Você repete a mesma atividade por várias vezes. Uma conexão que eu faço aqui com você é justamente na parte de fazer teste de software, né? Nós vimos em módulos anteriores que teste de software ajuda na garantia da qualidade dos artefatos que são produzidos, né? Então, por exemplo, toda vez você vai ter que executar os testes para garantir que alguma modificação que você fez não alterou o comportamento anterior do sistema. Essas repetições são passíveis de serem automatizadas. Então, dentro desse conceito de DevOps, um dos objetivos é justamente automatizar. Como que eu posso automatizar a execução desses testes que foram criados, tal que eles possam ser executados automaticamente, né? O propósito é justamente esse, né? Para conectar tudo aquilo que foi planejado e desenvolvido, agora a gente busca integrar tudo isso a partir de uma prática de automação desses processos. Outro objetivo é o uso ali de sistemas de controle de versão. Então, controle de versão é muito importante no sentido que qualquer falha nessas detecções, né, desses processos que são repetitíveis, eu consigo voltar para a versão anterior do meu sistema sem nenhum problema. Então, por exemplo, você está trabalhando na sua aplicação, você desenvolveu uma bateria de teste e disponibilizou ali uma versão do seu sistema. Até aí, tudo bem, né? Só que o seu cliente veio com novas demandas e você acabou desenvolvendo novas unidades, acabou alterando unidades da sua aplicação e, de certa forma, você foi executar os testes e acabou encontrando problemas e diversos outros elementos ali que não permitiram que você disponibilizasse, né, essa nova versão. Nesse sentido, com sistemas de controle de versão, facilitam do processo de o seguinte: olha, eu fiz tanta coisa aqui, ou eu fiz algumas coisas, que eu não sei exatamente aonde foi introduzido o problema. Um sistema de controle de versão, desde que bem aplicado, né, você consegue navegar pelo histórico de modificações que foi feito e identificar exatamente quando você introduziu um problema, ou quando um colega seu introduziu um problema, ou quando esse problema foi introduzido, independentemente de quem foi o agente que introduziu esse problema. Então, sistemas de controle de versão têm um papel muito importante dentro da cultura DevOps. Bom, outro objetivo, se um passo causa dor, executar com mais frequência e o quanto antes é importante. Isso aqui pode parecer um pouquinho estranho, né, inicialmente para você, mas tente pensar pela seguinte perspectiva, né? Você tem uma atividade ali que ela é crítica para o seu negócio, ela é difícil, causa um certo estresse, mas que um problema naquela atividade pode incorrer ali em muitos problemas, né? A ideia por trás desse objetivo é que, ao executar com maior frequência e o quanto antes, eu identifico os problemas com maior agilidade, né? Com maior rapidez. Então, conectando mais uma vez com a questão que eu mencionei de controle de versões, bom, se você executa com muita frequência os testes que foram desenvolvidos por você, a qualquer modificação que impacte na execução desses testes e cause uma falha, né, ou seja, diverge ali do que foi alinhado na especificação, se você executa com muita frequência e com rapidez os seus testes, assim que você introduziu aquele problema, você vai conseguir detectar rapidamente e não vai jogar muito trabalho fora, né? Eventualmente você vai ter que jogar fora tudo aquilo que você pensou e pensar numa nova solução, ao que atenda, né, aos requisitos da sua aplicação. Concluído significa pronto para entrega. Então, também tenha, né, em mente, né, o que é um significado de concluído para uma tarefa, né? Basicamente, concluído deve estar associado a pronto para entrega.
Então, por exemplo, se você tem alguma funcionalidade que deve ser entregue, né? Se você fala para o seu chefe imediato que você concluiu a tarefa, basicamente você quer dizer que essa tarefa está pronta para entrega. Poxa, mas eu falei concluído, mas faltava fazer tal atividade, não está totalmente finalizado. Bom, se você não tem uma atividade que está pronta para entrega, um artefato que está pronto para entrega, naturalmente significa que não está concluído, né? Então, um alinhamento de DevOps é o alinhamento de concluído, né, com pronto para entrega. Concluído significa que você já finalizou de fato aquela funcionalidade. Então, aqui também tem toda uma perspectiva, né, tal que você pode trabalhar ali para que a entrega seja de fato de elementos de valor e em sua totalidade para os seus clientes, né? E por último, mas não menos importante, talvez tão importante quanto quando você trabalha em equipe, é que todos da sua equipe, né, onde você trabalha, são responsáveis pela entrega do software. Então, na prática DevOps, a responsabilidade da entrega é de todos, né? Não é porque o seu time está organizado com uma pessoa que vai ser o responsável por executar os testes somente ao final, que a responsabilidade da entrega vai ser somente desse indivíduo ao final. Não, a responsabilidade é do time todo. Então, quando você trabalha em equipe, a responsabilidade pela entrega e a entrega estando associado a esse conceito de concluído, né, é que todos são responsáveis pelo sucesso da entrega daquele é, aquele incremento, né, que você está fazendo naquele momento. A ideia de DevOps é essa. Bom, então dentro de DevOps nós temos alguns processos que nos ajudam a atingir alguns desses objetivos, né? E são os processos de CI e CD. CI e CD vem de integração contínua e entrega contínua ou implantação contínua, tá? Eu vou trazer um pouquinho mais aqui essa discussão com você em instantes, mas a ideia desses dois processos de CI e CD, que é de integração e entrega contínua, né, é permitir a automação e monitoramento contínuo do ciclo de vida de aplicações. Então, se você se lembrar, no material, no slide anterior ali que eu apresentei para você, foi mencionado que nós devemos buscar automatizar sempre o máximo possível do nosso processo, né, que aquelas atividades que são repetitíveis. Nesse contexto, né, CI/CD buscam facilitar essa automação, né, por meio ali de processos automatizados e monitoramento contínuo, porque não basta automatizar uma tarefa, né? Até automações são falhas, por exemplo, se você tem um problema na sua infraestrutura. Então, monitoramento é importante também, porque em determinado momento, aquela automação pode não ser mais eficiente dado o contexto que você está trabalhando. Então, a CI/CD busca trabalhar nessas duas áreas. E times ágeis de desenvolvimento atualmente buscam sim aplicar dessas práticas, né, de DevOps, assim como os processos de CI/CD sendo integrados no desenvolvimento de software. Então, você vai, de fato, encontrar dessas práticas, inclusive temos muitas ferramentas, veremos isso principalmente na próxima unidade, tal que facilita bastante a adoção desses processos, né? Bom, então eficientes e efetivos em suas atividades significa ali que eles deverão focar no que é mais essencial, né? Então, aquelas tarefas que eram passíveis de automação, e isso nas diferentes áreas, né, nas diferentes atividades de desenvolvimento, se elas sendo automatizadas, o desenvolvedor vai conseguir focar, de fato, em resolver o problema que ele tem naquele momento. Bom, então discutindo um pouquinho aqui, um pouco mais sobre cada uma dessas práticas, integração contínua é uma prática de integração de mudanças de código em uma branch principal ou estável, que é compartilhada frequentemente por diversos times e recebe alterações. Então, como eu conversei com você agora há pouco, né, é comum que hajam diferentes times, né, diversos times trabalhando em paralelo, para que cada um desses times consiga trabalhar, naturalmente, eles acabam criando uma nova ramificação, né, ou branch, né, de trabalho, onde esses times trabalham nessas ramificações e, posteriormente, integram, né, o código
na branch principal, ou seja, depois que os times trabalharam em suas atividades, desenvolveram uma nova funcionalidade, corrigiram algum problema ou fizeram quaisquer uma das atividades possíveis, né, de serem feitas, eles vão integrar, né, o código que foi desenvolvido dentro dessa branch principal, né? Isso é um processo que a gente chama de integração contínua, no sentido aonde a gente busca agilizar esse processo de integração por meio de verificações rápidas. Essa técnica permite que a identificação fácil e rápida de problemas pelos desenvolvedores ele possa ser realizado durante um processo de desenvolvimento. Então, o objetivo da integração contínua é que, ao fazer a integração dessas modificações nas branches principais, né, e principal vai de acordo com a política do time, essa integração tem que ser rápida, né, e eficiente para que, se houver problemas, os próprios desenvolvedores daqueles respectivos times possam corrigi-los, né? Antes de integrar, a gente sempre tem que verificar ali se existem problemas latentes ou que impeçam a integração daquelas modificações, né? De forma que os problemas não sejam ali integrados na nossa branch principal. Dentro da integração contínua, eu vou trazer alguns exemplos aqui para você de atividade, tal que são frequentemente realizados, né? Por exemplo, verificação se a build ocorre normalmente. O que é build? Build é a construção do software, ou seja, aquelas modificações que foram feitas impede ou causa algum problema na construção, em linguagens que devem ser compiladas ou transpiladas, esse processo deve ocorrer naturalmente, né? Execução de testes automatizados. Então, depois que você e o seu time faz ali diversas modificações, você precisa executar os testes novamente, né? Assim como nós vimos anteriormente. E a automação, né, a execução desses testes aqui é crítico. Então, se você tem testes automatizados que podem ser executados, nesse processo de integração contínua, a gente acaba aplicando dessas atividades, né? Faz o build para verificar se a aplicação está sendo construída corretamente. Se está sendo construída corretamente, não significa que ela não tem problemas. Então, a gente precisa executar os testes daquela aplicação, aqueles testes que foram construídos, né? Além disso, podemos também fazer verificação de conformidade de padrões. O que é conformidade de padrão? Tá? Quando existem muitas pessoas trabalhando em um sistema, é muito comum que hajam definições de padrões a serem seguidos. Por exemplo, olha, cada linha de código sua não pode ser maior que 80 ou 100 colunas, por exemplo, dependendo do time, né? Para algumas linguagens, você pode forçar que elas terminem sempre com ponto e vírgula, indentações pode ter um ou dois espaços, isso é o que a gente chama de conformidade de padrões de estilo, e existem outros padrões também, como padrões arquiteturais, como, por exemplo, olha, toda classe que você criar ali na camada de serviços da sua aplicação deve terminar com service, por exemplo, assim como o dos controllers terminar com controllers, e assim sucessivamente. Note que padrões podem haver em diversas dimensões, né? Estilos, arquitetural, inclusive de processos, né? Na integração contínua, nós buscamos fazer a verificação, né, desses padrões. Então, se um desenvolvedor do seu time enviou uma modificação que não segue esses padrões, você rejeita essa submissão e solicita que ele faça a correção desses problemas antes de serem integrados novamente no código, né? Identificação de problemas ou ameaças conhecidas, isso aqui está bem direcionado e alinhado também com testes de segurança, por exemplo. Então, depois que você fez todos esses processos aqui, disponibiliza um serviço, é comum também podermos executar uma bateria, né, de testes de segurança para verificar a existência de problemas ou vulnerabilidades conhecidas, que são aqueles problemas inaceitáveis, né, assim como mencionado no nosso módulo anterior. E existem diversas atividades, mas essas aqui são clássicas e amplamente utilizadas, né, como atividades de CI que podemos aplicar. Em relação à entrega contínua é uma prática de desenvolvimento que trabalha
em conjunto com o CI para automatização da provisão de infraestrutura e lançamento de versões. O que significa isso, né? Aqui eu já estou dizendo que trabalha em conjunto com o CI, então é uma prática complementar, não substitui, obviamente, né? E também tem um foco na automatização da provisão de infraestrutura, ou seja, CD acaba focando também na construção, na preparação, né, do ambiente para que sejam lançadas as versões que estão sendo construídas. Então, com a entrega contínua, podemos automatizar o lançamento de versões assim que novas versões são lançadas. Então, com o CD, por exemplo, se você trabalha em uma empresa que desenvolve uma aplicação web, ou até mesmo se você está trabalhando com o desenvolvimento de uma aplicação web dentro do projeto da disciplina, você pode considerar a automação desse processo de lançamento, ou seja, criou uma nova versão da sua aplicação, automaticamente você cria um processo ali automatizado que vai disponibilizar de forma quase que instantânea, ou naquele momento que for disponibilizada essa nova versão, né? Você disponibiliza essa nova versão para os seus usuários. Isso é o que a gente chama de deployment, né? Ou seja, você está disponibilizando aquela versão diretamente para acesso pelos seus clientes. Contudo, existem algumas situações onde a implantação não é transparente. Então, por exemplo, se você está trabalhando em um aplicativo e uma aplicação nativa desktop de computador, é necessário, muitas vezes, que o usuário instale manualmente a versão, né? Nesses casos, onde a implantação não é transparente ou é difícil, né? A gente pode optar por uma versão mais leve, que é justamente a entrega ou delivery. Então, CD, tá? Tem uma visão que pode ser entendida como deployment, que é a disponibilização ao seu usuário final, ou até mesmo como entrega, né? No sentido que você vai construir a versão do seu sistema, você executou todas aquelas atividades que foram previstas, mas em CD, né, você tem um foco em simplesmente disponibilizar a versão. Ela não estará disponível para uso imediatamente, mas o usuário pode facilmente usá-la se necessário a partir da implantação no próprio ambiente. Diferentemente de CI, a entrega é frequentemente aplicada somente a marcos específicos. Aqui é interessante, né? Porque nem toda versão, nem toda modificação, mais especificamente que você faz, vai gerar uma nova versão. Então, em geral, o CD está bastante associado a marcos específicos, como, por exemplo, major ou minor releases, né? Releases ou lançamentos são o que a gente chama de marcos, aonde a gente disponibiliza uma versão para uso daquela aplicação. Nesse caso, né, onde a gente usa de marcos específicos, é necessário utilizarmos ali de políticas de lançamento junto com marcações ou flags para automação do processo. Então, se você lembrar que antes eu mencionei dos sistemas de controle de versão, também aqui uma visão integradora, né, e também de boas práticas de desenvolvimento, nós utilizamos ali dessas marcações, flags ou tags, ou até mesmo releases, né, dependendo da plataforma que você estiver utilizando, para que a gente automatize esse processo por meio dessas marcações de versões específicas. Bom, nesse contexto, você já observou ali que sistemas de controle de versão são críticos, né? Sistemas de controle de fato são críticos, né? Tal que essas políticas de controle de versão constituem parte essencial e importante dentro do processo de CI/CD. Então, dentro de uma visão integradora, a parte de versionamento de sistemas é crítico para a aplicação correta de CI/CD. Atualmente, existem diversas ferramentas, plataformas que oferecem mecanismos, tá, para que a gente possa aplicar de todos esses processos. Então, você já utilizou GitHub, existem outras alternativas como Bitbucket e vários outros, tá, dependendo da organização que você estiver trabalhando, do projeto que você estiver trabalhando. Tipicamente, você vai encontrar essas plataformas que vão dar um apoio bem adequado para você, né? Independente da política de trabalho que você esteja utilizando, feature ou trunk-based, branches e tudo mais, os processos de CI/CD podem, de fato, trazer muitos benefícios para o processo, né? Então, existem muitos benefícios associados
quando você aplica dessas práticas. Então, trazendo um pouco mais aqui de uma visão integradora aplicada a essa discussão sobre integração e entrega contínua, né? Existem algumas questões que devem ser consideradas para a adoção desses fluxos, né? Integração contínua não é apenas uma questão técnica, mas uma mudança de cultura e colaborativa entre as equipes. O que eu quero dizer que não é uma questão técnica? É que CI/CD não pode ser visto só como uma ferramenta, uma plataforma tecnológica que vai ser adotada, mas você deve ver como uma mudança cultural e colaborativa em equipes. Então, você com o seu time, você no seu projeto, deve ter uma cultura de entrega e integração de modificações ágeis, né? Então, dentro da própria perspectiva da disciplina de prática integradora, né? A integração de software, como o CI, né, uma técnica dentro do contexto de DevOps, também traz um pouco de mudança cultural, né, com foco na entrega ágil de versões. E colaborativa, no sentido que essa mudança deve ser em todo o time. Tá? A ideia não é termos times diferentes, mas uma equipe integrada e que colabora com foco na agilidade. Inicialmente pode aumentar a complexidade na configuração e no monitoramento. Eu vou destacar aqui para você que, se você tem pouca experiência, trabalha em times que tem pouca prática, a configuração inicial, até mesmo para times com certa prática e conhecimento, tá? Pode acabar aumentando um pouquinho a complexidade inicial na configuração, né? Porque você vai precisar selecionar uma ferramenta, fazer um planejamento, desenvolver alguns scripts para automação, configurar algum sistema. Isso tudo traz naturalmente uma certa complexidade. Mas ao longo prazo, essa prática integradora, tá, traz muitos benefícios, né? CI/CD tem um potencial para melhoria contínua de processos, aprendizado e qualidade. Melhoria contínua no sentido que ela vai ser aplicada ao longo de todo o processo. E detalhe, tá? CI/CD pode ser adotado desde das principais atividades de desenvolvimento. Então, você está lá na parte de planejamento do desenvolvimento do seu projeto, naquela etapa de planejamento, essas atividades já podem ser incluídas, né? Já pode ser considerada a automação de certas atividades que possam contribuir com esse processo, né? E atualmente, soluções de IA têm surgido, né, para complementar o processo, como revisão de código. Então, o desenvolvimento de ferramentas, tecnologias na área de IA tem sido tão grande que tem colaborado, inclusive, para nós desenvolvedores. Existem soluções de IA que facilitam, né, que agilizam esses processos. Então, por exemplo, dentro do processo de desenvolvimento colaborativo, é muito comum que toda modificação seja revisada por pares. Ou seja, vai ter alguém que vai revisar as suas modificações para aprovar ou não o que foi feito. Existem ferramentas de IA hoje em dia que fazem revisão automática de código, né, buscando identificar ali boas práticas ou até mesmo questões relacionadas à arquitetura da sua solução. Então, integrar essas práticas e soluções inovadoras, né, ao processo vai contribuir bastante para o desenvolvimento. Bom, com isso, muitas vezes você pode ficar bastante perdido, né? Por onde que eu começo? Como que eu posso começar? Se, no contexto dessa disciplina, você é basicamente ali um único desenvolvedor ou tem poucos desenvolvedores, como que você pode começar a integrar dessas práticas no desenvolvimento? Bom, o primeiro ponto aqui, né, é a busca pela agilidade, né, como um fator crítico. A gente sempre tem que ser ágil, né, no desenvolvimento. E como que a gente pode ser ágil? Primeiro, foco na entrega, tá? Foco na entrega do sistema como um todo? Não. Busque ali pequenos incrementos, né? Tal que esses pequenos incrementos sejam relevantes para o seu usuário. É um problema muito grande as pessoas quererem ali desenvolver o sistema todo para entregar. Isso é uma prática que já está em desuso há muito tempo, né? A ideia é fazer a base da aplicação e entregar pequenos incrementos. Faça um pequeno incremento, disponibilize para o seu cliente, entrega para ele e faça aqueles processos de VVT que foram discutidos no módulo 1, tá? E isso é mais importante.
Ao desenvolver essas pequenas partes, esses pequenos incrementos, né, você vai começar a ter uma prática de integração de mudanças muito grande, com foco na entrega de valores dos seus usuários. E desenvolvendo esses pequenos incrementos, integrando continuamente, permite que você colete feedback rapidamente para corrigir, né? Se você faz uma parte pequena, entrega para o seu cliente, naturalmente ele vai usar rapidamente e já vai identificar eventuais inconsistências ou pode opinar ali e solicitar novas mudanças. Esse é um bom ponto. Então, uma das melhores formas de se começar a trabalhar com CI/CD, né, também está na prática de desenvolvimento, onde a gente deve ter um foco na entrega, né, que fazendo uma revisão rápida, onde a gente deve ter o foco na entrega, desenvolver pequenos incrementos que sejam de valor e relevantes para os seus clientes, tal que elas possam ser integradas e disponibilizadas rapidamente, né, para que a gente colete feedbacks e consiga melhorar todo esse processo e gerar agilidade a partir disso, né? Nesse contexto, essas práticas de DevOps, como CI/CD, serão extremamente valiosas, né? No sentido que você vai automatizar muitas das tarefas que foram mencionadas aqui, né? É importante ter um entendimento também do processo. Quais práticas e processos o nosso time usa, né? Quais são as práticas que o meu time usa? É importante. Podemos automatizar alguns desses processos? Eu consigo automatizar o processo de construção? Consigo automatizar o processo de teste? São processos bastante simples, né? Mas outros nem tanto, por exemplo, de revisão, entrega, ou até mesmo disponibilização. Então, quais desses podem ser automatizados? Quão ágeis somos e queremos ser como time, né? E como eu posso melhorar o nosso processo? Poxa, meu time tem algumas atividades passíveis de serem automatizadas, como que eu posso melhorar, né? Eu posso automatizar? Beleza. Mas se o processo também não está corretamente mapeado e automatizado, vai ser um problema. Então, também é importante ter uma visão crítica e contínua no sentido de melhorar esses processos continuamente também, né? Algumas dicas que podem ajudar a guiar a implantação de CI/CD, né, dessas práticas DevOps por você e pelo time que você esteja envolvido. Não busque implantar o processo completo de uma vez, tá? É um erro muito comum de ser feito. Não tenta abraçar o mundo, não tenta resolver tudo de uma vez. Comece por pequenas partes, né? Olha, vamos começar automatizando aqui pequenas partes da minha aplicação. E assim a gente vai evoluindo. Foque inicialmente na automação e construção de builds. É muito fácil fazer esse processo de automação, né? E principalmente nos módulos anteriores, nós vimos ali como construir testes automatizáveis, né? Como, por exemplo, testes unitários. Automatizar essa infraestrutura é bastante simples, no sentido que ela traz muito mais benefícios e hoje nós temos muitas ferramentas que nos ajudam nisso, né? Envolva a equipe no processo para a disseminação da cultura. Não basta, tá, ter um responsável no seu time que vai ser responsável por tudo, e ele vai ser ocupado por tudo. Não, a ideia não é essa, né? O time deve trabalhar alinhado, né, a entregas ágeis, né? Então, envolva todo mundo do seu time no desenvolvimento, na automação e na aplicação dessa cultura. Defina padrões, processos simples que possam ser facilmente absorvidos e apresentem alto valor. Então, começar do simples, né? Definir regras, padrões, ajuda bastante, tá? Na disseminação dessas práticas. Bom, então na próxima unidade nós abordaremos ali integração e entrega contínua na prática. Então, eu vou trazer aqui mais um caso de uso. Iremos discutir algumas ferramentas. Isso pode facilitar ali com que você aplique de forma mais suave e efetiva dessas práticas que foram apresentadas aqui, tá? As referências para essa apresentação
são do livro, principalmente ali, Jornada DevOps, né, e Engenharia de Software Moderna. Houveram várias referências aqui, assim como também foram utilizadas ali referências da própria plataforma GitHub. Tá? Bom, então é isso. Agradeço a sua atenção e nos vemos ali no próxima unidade. Um abraço.